Era uma noite de chuva quando Marcos pegou um atalho pela estrada 46. O asfalto parecia vivo de tão encharcado, e o som da água batendo no para-brisa abafava qualquer outro ruído. Foi então que, no meio da neblina, ele viu uma casa antiga à beira da estrada, iluminada por uma única lâmpada amarelada na varanda. Seu carro engasgou e parou exatamente na frente. Sem sinal de vida nas outras casas próximas, decidiu bater na porta para pedir ajuda. Uma mulher muito pálida, de vestido preto e cabelos longos, abriu. Ela sorriu de um jeito estranho e disse: "Entre. Você não vai querer ficar na estrada com essa tempestade." Por dentro, a casa tinha cheiro de madeira úmida. Quadros antigos cobriam as paredes, todos retratando pessoas com expressões sérias demais. A mulher lhe ofereceu chá e pediu para ele esperar na sala enquanto tentava encontrar um telefone. Marcos, inquieto, começou a observar os quadros. Notou que em cada pintura havia a mesma figura de uma mulher ao fundo, com o rosto quase apagado pela sombra. Quando olhou melhor, percebeu que essa mulher era idêntica à dona da casa. Um barulho forte ecoou no andar de cima. Ele chamou por ela, mas não houve resposta. Decidiu subir. O corredor do segundo andar parecia interminável, e havia portas abertas dos dois lados. Em uma delas, encontrou uma cadeira de balanço, e sobre ela, um retrato em preto e branco, dele próprio. Antes que pudesse reagir, a mulher apareceu atrás dele, agora com a pele acinzentada e os olhos completamente negros. "Eu já estava te esperando há muito tempo", disse, enquanto o retrato em suas mãos começava a sangrar. Marcos tentou correr, mas cada porta que abria o levava de volta à mesma sala, com a cadeira de balanço. A última coisa que viu foi a mulher se aproximando e sussurrando: "Mais um para minha coleção." No dia seguinte, seu carro foi encontrado na estrada 46, com o motor intacto e as chaves na ignição. Ele nunca mais foi visto. A casa, segundo os moradores, nunca esteve ali. No fim de uma estrada de terra, cercada por árvores retorcidas e cobertas de musgo, havia uma casa antiga, esquecida pelo tempo. As janelas estavam sempre fechadas, e ninguém na cidade de Vale Sombrio lembrava de ter visto alguém morando ali nos últimos 50 anos. Lucas, um jovem jornalista, ouviu rumores de que a casa tinha pertencido à família Santoro, que desapareceu misteriosamente numa noite chuvosa de 1974. Movido pela curiosidade e pela vontade de escrever uma matéria impactante, decidiu passar uma noite dentro do lugar. A porta rangeu alto ao abrir, revelando um interior empoeirado, mas estranhamente preservado. A mesa de jantar ainda estava posta, com pratos e talheres impecáveis, como se alguém fosse voltar a qualquer momento para comer. O relógio de parede marcava 23h07, e o ponteiro dos segundos não se movia. Enquanto explorava, Lucas percebeu que cada quarto parecia congelado no mesmo instante. Roupas sobre as cadeiras, um rádio tocando estática, um copo de leite ainda cheio na cozinha. Mas o leite não estava azedo. Na sala principal, encontrou um álbum de fotos sobre o sofá. As primeiras páginas mostravam a família sorrindo, pai, mãe, 2 crianças. Mas, à medida que folheava, as imagens começavam a mudar. Os sorrisos sumiam, os olhos se tornavam negros, e em algumas fotos, um homem alto e magro, de terno preto, aparecia ao fundo, sempre mais perto. Ao olhar para a última foto, Lucas percebeu que o homem de preto estava atrás dele, dentro da própria sala. Ele se virou, mas não havia ninguém. Apenas o som do relógio, que voltou a funcionar sozinho. O ponteiro dos segundos girava rápido, como se recuperasse o tempo perdido, e a casa começou a mudar. A poeira sumiu, as lâmpadas acenderam, e passos ecoaram pelo andar de cima. A família Santoro desceu as escadas lentamente, mas seus rostos estavam pálidos, e os olhos,
completamente vazios. Eles não falavam. Apenas ficaram ao redor de Lucas, observando-o em silêncio. Atrás deles, o homem de preto surgiu, com um sorriso largo. "Agora você é parte da casa", sussurrou ele, com uma voz que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, um morador passou pela estrada e jurou ter visto movimento na casa. Disse que havia uma nova fotografia no parapeito da janela. A de Lucas, sentado à mesa de jantar, congelado no tempo, olhando diretamente para a câmera. Era início de outubro quando André, um fotógrafo de vida selvagem, decidiu passar alguns dias acampado em uma área remota da Serra do Corvo Negro, um pedaço de mata quase intocado, afastado de qualquer civilização. A região era conhecida por sua densa neblina e pelas árvores que se inclinavam como se quisessem impedir que alguém passasse. Ele tinha ouvido histórias antigas sobre desaparecimentos e lendas de espíritos da floresta, mas sempre acreditou que eram apenas invenções para afastar caçadores e curiosos. Na primeira noite, o som da mata era vivo, grilos, corujas e o farfalhar das folhas. Mas, à medida que a madrugada se aproximava, André percebeu algo estranho, um silêncio repentino, tão absoluto que o som da própria respiração parecia alto demais. Ele acendeu a lanterna e iluminou o entorno do acampamento. Não havia nada. Mas, quando apagou a luz, jurou ter ouvido um sussurro distante, como se alguém estivesse falando baixo entre as árvores. Não era possível entender as palavras. Apenas um murmúrio que se repetia, como um eco mal formado. No dia seguinte, ao seguir trilhas para fotografar, André encontrou marcas no chão, pegadas humanas descalças, muito mais fundas do que deveriam ser, como se algo pesado estivesse caminhando. Ele a seguiu por uns 20 minutos, até que elas simplesmente desaparecessem no meio de uma clareira tomada pela neblina. Ali, no centro, havia uma árvore enorme, tão velha que parecia morta, mas com uma abertura larga na base, como uma boca escura. Um cheiro de terra úmida e algo apodrecendo saía dali. André tirou uma foto e voltou para o acampamento, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Na segunda noite, os sussurros voltaram, mas estavam mais próximos. E agora vinham acompanhados de passos lentos que circulavam o acampamento. Ele apontou a lanterna e viu apenas troncos e sombra. No entanto, em uma fração de segundo, entre dois feixes de luz, algo se moveu rápido demais para ser identificado. Uma silhueta alta e magra, de braços longos, que desapareceu atrás de uma árvore. André não conseguiu dormir pelo resto da noite. O terceiro dia foi ainda mais estranho. Ao revisar as fotos que tinha tirado, percebeu que, em algumas delas, havia figuras humanas desfocadas no fundo, entre as árvores. Não lembrava de ter visto ninguém. E o pior, todas as figuras estavam viradas na direção dele, imóveis. Em uma das fotos, tirada na clareira da árvore oca, um rosto pálido e sem olhos aparecia no escuro da abertura, como se estivesse saindo para observá-lo. À noite, a neblina chegou cedo, envolvendo o acampamento em um manto branco. Os sussurros agora pareciam estar dentro da própria barraca. Ele conseguia distinguir frases soltas, em uma língua estranha, que se misturavam com a respiração lenta e profunda de algo que estava muito perto. Quando abriu o zíper e olhou para fora, a lanterna iluminou dezenas de pegadas ao redor da barraca, todas apontando para ela. Assustado, André decidiu que iria embora ao amanhecer. Mas o amanhecer nunca veio. Ele acordou e percebeu que ainda estava escuro. O relógio marcava 7 horas da manhã, mas o céu continuava coberto por uma sombra cinza. Ele desmontou o acampamento às pressas e tentou voltar pelo mesmo caminho, mas a trilha parecia ter mudado. As árvores estavam mais fechadas, e o ar, mais denso, com um cheiro forte de podridão. E os sussurros não paravam, agora tão próximos que parecia que alguém caminhava ao lado dele.
André começou a correr, mas cada passo ecoava como se estivesse sendo seguido. A sensação de que algo se movia logo atrás dele era insuportável. Até que, no meio da corrida, ele tropeçou e caiu. Quando levantou os olhos, estava novamente na clareira da árvore oca. Mas agora, a abertura estava muito maior, pulsando como se respirasse. De dentro, surgiram braços pálidos e longos, saindo devagar, acompanhados de rostos sem olhos que se inclinavam para observá-lo. Os sussurros se transformaram em gritos agudos, todos ao mesmo tempo, enquanto algo puxava para dentro da escuridão da árvore. A câmera foi encontrada meses depois, pendurada em um galho no meio da floresta. As últimas fotos mostravam a mesma árvore, mas cada nova imagem se aproximava mais da abertura, até que a última era completamente preta, com um borrão branco no canto, algo que lembrava um sorriso. Ninguém nunca encontrou o corpo de André. Mas alguns caçadores afirmam, até hoje, ouvir o som de uma câmera disparando sozinha no meio da mata, sempre seguido por sussurros que parecem chamar o nome de quem está ouvindo. Em uma cidadezinha esquecida pelo tempo, havia uma antiga pensão chamada Pensão Moura. O lugar era famoso por ser barato e silencioso, mas os moradores locais sempre diziam para evitar o quarto número 6. Ninguém explicava o motivo claramente, apenas comentavam que quem entra não sai o mesmo. Lucas, um fotógrafo de viagens, decidiu se hospedar lá por uma semana. Quando chegou, a dona, uma senhora de cabelos brancos e olhar cansado, entregou-lhe a chave do quarto 3. Mas, curioso, ele perguntou sobre o número 6. Ela ficou pálida, murmurou algo sobre manter a porta fechada e mudou de assunto. Na segunda noite, enquanto passava pelo corredor, Lucas notou que a porta do quarto 6 estava ligeiramente aberta, revelando um breu absoluto, como se a escuridão ali fosse mais densa que em qualquer outro lugar. Intrigado, empurrou a porta. O ar lá dentro estava frio e pesado. Não havia móveis, apenas um velho espelho na parede e marcas estranhas no chão, como arranhões. Ao levantar a câmera para tirar uma foto, viu pelo visor uma mulher parada atrás dele, mas quando virou, não havia ninguém. Na madrugada, acordou com passos lentos e contínuos se aproximando pelo corredor. O som parou exatamente diante de sua porta. Segundos depois, a maçaneta girou lentamente, mas não abriu. Lucas passou o resto da noite em claro. No dia seguinte, perguntou a um dos funcionários sobre o quarto. O homem apenas disse que, anos atrás, uma hóspede chamada Helena desapareceu ali dentro. Testemunhas afirmavam que a viram pela última vez através da janela do quarto 6, olhando fixamente para a rua. Mas quando entraram, o quarto estava vazio e trancado por dentro. Na quarta noite, Lucas, dominado pela curiosidade, voltou ao quarto 6 com sua câmera. O espelho estava empoeirado, mas refletia algo diferente. Mostrava o quarto como ele era no passado, com cama, cortinas e uma mulher sentada na beira, penteando os cabelos. Ela parou, olhou para ele e sorriu. De repente, a luz apagou. Lucas sentiu mãos geladas tocar em seu pescoço e uma voz suave sussurrar: "Agora você vai ficar comigo." No dia seguinte, a dona da pensão colocou um novo cadeado na porta do quarto 6. Quando algum hóspede curioso pergunta sobre ele, ela apenas suspira e responde: "Está cheio." Mas, se alguém olhar bem pelo buraco da fechadura, verá um homem parado no canto, com uma câmera pendurada no pescoço. Quando Fernanda herdou a antiga casa de seus avós, não imaginava que estava recebendo mais do que paredes e memórias. A propriedade ficava em uma área rural afastada, construída em madeira escura, com janelas altas e um telhado pontudo que sempre dava a impressão de que alguém espiava lá de cima. Na primeira semana,
Enquanto organizava caixas no porão, ela encontrou uma chave enferrujada com uma etiqueta escrita à mão: sótão, não abrir. Curiosa, subiu as escadas e encontrou uma porta trancada no fim do corredor, atrás de um móvel antigo. Ao girar a chave, sentiu um frio anormal, como se tivesse aberto a entrada para um local onde o tempo não passava. O sótão estava cheio de objetos cobertos por lençóis. Mas o que mais chamou a atenção foi um grande espelho apoiado contra a parede, cercado por velas apagadas e símbolos riscados no chão. Quando Fernanda retirou o pano que o cobria, não viu seu reflexo. Em vez disso, havia uma sala diferente, iluminada por uma luz vermelha, e dentro dela, uma mulher de vestido branco, completamente imóvel. No dia seguinte, ao subir novamente, o espelho mostrava a mesma mulher, mas agora ela estava mais próxima. Fernanda achou que fosse algum truque da luz, até que a figura levantou lentamente a cabeça e encarou-a diretamente. O medo tomou conta. Ela correu para fechar a porta e decidiu nunca mais subir. Porém, naquela noite, ouviu passos vindos do teto, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, arrastando algo pesado. Nos dias seguintes, objetos começaram a desaparecer, reaparecendo no corredor diante da porta do sótão. Entre eles, havia um cacho de cabelo humano e um colar que Fernanda nunca tinha visto. A última noite foi a pior. Ela acordou com a porta do quarto aberta e um som de respiração pesada vindo do corredor. Ao se levantar, viu que a porta do sótão estava escancarada e o espelho brilhava com uma luz vermelha intensa. A mulher de vestido branco estava do outro lado, sorrindo. Antes que Fernanda pudesse se mover, a figura atravessou o espelho e avançou. Os gritos ecoaram pela casa, mas ninguém estava por perto para ouvir. Quando familiares foram visitá-la dias depois, encontraram o sótão vazio, exceto pelo espelho, que agora mostrava Fernanda, imóvel, usando o mesmo vestido branco da aparição. No fim de uma estrada de terra, cercada por árvores retorcidas e cobertas de musgo, havia uma casa antiga, esquecida pelo tempo. As janelas estavam sempre fechadas, e ninguém na cidade de Vale Sombrio lembrava de ter visto alguém morando ali nos últimos 50 anos. Lucas, um jovem jornalista, ouviu rumores de que a casa tinha pertencido à família Santoro, que desapareceu misteriosamente numa noite chuvosa de 1974. Movido pela curiosidade e pela vontade de escrever uma matéria impactante, decidiu passar uma noite dentro do lugar. A porta rangeu alto ao abrir, revelando um interior empoeirado, mas estranhamente preservado. A mesa de jantar ainda estava posta, com pratos e talheres impecáveis, como se alguém fosse voltar a qualquer momento para comer. O relógio de parede marcava 23h07, e o ponteiro dos segundos não se movia. Enquanto explorava, Lucas percebeu que cada quarto parecia congelado no mesmo instante. Roupas sobre as cadeiras, um rádio tocando estática, um copo de leite ainda cheio na cozinha. Mas o leite não estava azedo. Na sala principal, encontrou um álbum de fotos sobre o sofá. As primeiras páginas mostravam a família sorrindo, pai, mãe, 2 crianças. Mas, à medida que folheava, as imagens começavam a mudar. Os sorrisos sumiam, os olhos se tornavam negros, e em algumas fotos, um homem alto e magro, de terno preto, aparecia ao fundo, sempre mais perto. Ao olhar para a última foto, Lucas percebeu que o homem de preto estava atrás dele, dentro da própria sala. Ele se virou, mas não havia ninguém. Apenas o som do relógio, que voltou a funcionar sozinho. O ponteiro dos segundos girava rápido, como se recuperasse o tempo perdido, e a casa começou a mudar. A poeira sumiu, as lâmpadas acenderam, e passos ecoaram pelo andar de cima. A família Santoro desceu as escadas lentamente, mas seus rostos estavam pálidos, e os olhos, completamente vazios. Eles não falavam. Apenas ficaram ao redor de Lucas, observando-o em silêncio. Atrás deles,
O homem de preto surgiu, com um sorriso largo. Agora você é parte da casa, sussurrou ele, com uma voz que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, um morador passou pela estrada e jurou ter visto movimento na casa. Disse que havia uma nova fotografia no parapeito da janela. A de Lucas, sentado à mesa de jantar, congelado no tempo, olhando diretamente para a câmera.